Bem-vindos a mais um episódio do Indomável em Voz Alta, desta vez enquanto o Bernardo dorme a sesta, ok? Este espaço aqui onde deixamos cair a máscara, damos a voz ao que dói e ao que cura. Eu hoje vou falar contigo sobre um tema que me atravessou de uma forma muito real, o burnout silencioso, e que eu acredito que quase toda a sociedade neste momento está a viver esta situação. É aquele que chega mesmo quando parece que está tudo bem, é aquele que se esconde por trás de um sorriso, que se esconde do trabalho com propósito, de uma vida muito bonita aos olhos dos outros, não é? Parece que está tudo perfeito com aquela pessoa. E se andas sempre em movimento, se parece que tens que estar, que para estar bem, tens que estar constantemente a mexer, só que, no entanto, há um vazio muito grande cá dentro, ok? Então, se isto acontece, esta conversa que vamos ter hoje é para ti, está bem? O meu primeiro burnout veio muito cedo, aos 19 anos, e felizmente eu tive muita ajuda psicológica, precisei de medicação na altura, e mais tarde, quando quis deixar a medicação, recorri à acupuntura, que foi de facto o que me ajudou a voltar a dormir, a respirar, a cuidar de mim, mas sempre com acompanhamento médico também, ok? E com o tempo, não é, eu comecei a conseguir deixar esta medicação e parecia que tinha recuperado, ok? Mas a verdade é que eu apenas tinha saído do buraco. Eu ainda não tinha olhado para ele. E isto faz toda a diferença. Eu ainda não tinha percebido porque é que me tinha enfiado no buraco. Está bem? E muitos de nós vivemos assim. Nós recorremos a coisas mais ou menos rápidas, coisas imediatas, e se não percebemos porque é que estamos na situação, queremos é sair dela o mais rápido possível para entrar em movimento outra vez, não é? E concretizar uma data de coisas que temos na nossa lista de tarefas. Então, os anos seguintes, eles continuaram, não é? E eu também continuei a trabalhar, a produzir, tinha casado, comprado casa, tinha engravidado o meu primeiro filho e estava a viver aquilo que supostamente é a vida boa, ok? Só que dentro de mim o que existia era exaustão. Exaustão que me levou novamente quase ao limite. Eu fazia, ao longo destes anos, portanto, entre o meu primeiro burnout aos 19, eu parei a medicação aos 23, ok? E este novo esgotamento veio perto dos 30. Este tempo todo eu fazia algumas práticas de autoconhecimento, ia conhecendo até várias coisas, mas agora quando eu olho para isso, eu percebo que usava isso como forma de fugir, uma forma de espécie de alívio rápido, ou seja, eu utilizava aquilo não para, de facto, olhar e perceber sobre mim e porque é que aquilo me tinha acontecido, mas sim para dar uma aliviada naquilo que eu estava a sentir, ok? E evitar olhar realmente para aquilo que estava a doer, como um Benuron, não é? Eu hoje em dia, quando tenho uma dor de cabeça, que é muito raro, é até raro eu ficar doente, para terem uma ideia, mas quando eu tenho uma dor de cabeça eu avalio, comi bem, estou bem descansada, preciso de água. Se isto tudo está ok, possivelmente eu vou poder recorrer a um Benuron se a coisa for muito má. Se me falha alguma destas coisas, eu vou suprir a necessidade do meu corpo, que provavelmente é hidratação, falta de comida ou falta de descanso. Está bem? Esse é o caminho mais longo. O caminho mais rápido era, dá-me tanta cabeça, tomo um Benuron. Pronto, já está. E eu, ao longo desses anos, de facto, usei o autoconhecimento um bocadinho neste sentido. E muitos de nós estamos a fazer isso nesta era também, por causa até que é muito incentivado aqui nas redes, se vocês repararem. Tem um pensamento positivo que isso passa. E desculpem, mas isso são tretas. Está bem? E isso não vai ao cerne da questão. Isso é só mais uma forma de se fugir, mas uma forma que depois do Covid até ficou muito frequente de aparecer, que parece que estamos todos assim num caminho para a eliminação e isto não é real, está bem? O que é real é nós realmente confrontarmos aquilo que nos aconteceu e perceber porque é que nós estamos lá, está bem? E isso é o que nos ajuda realmente.
E sim, leva mais tempo, mas também resulta, não é? É melhor do que uma coisa rápida e depois não resulta e nós estamos sempre na mesma situação. Isto na minha opinião, claro. E como é que ninguém repara nisto, não é? Que nós estamos a ter uma vida boa, supostamente, e ninguém repara que nós estamos nesta exaustão, até nós próprios. Porque a sociedade, não é? As pessoas que estão à nossa volta, elas não sabem o que é estar bem. Aprende-se que estar bem é estar em movimento. Mesmo quem está mal, normalmente responde: vou andando, ok? Vou andando, ou seja, isto está terrível, mas eu vou andando. Então, enquanto eu estou em movimento, há esta ideia de que se eu estou em movimento, eu estou bem, ok? Porque estou a ser uma pessoa funcional e produtiva. Isto não é estar bem, está bem? Isto é uma normose, é a doença da normalidade. É viver a doença numa normalidade doente, onde parar é sinónimo de preguiça, de falhar, de falta de produtividade, não é? Parece que já nem temos direito a pertencer quase à sociedade, e onde descansar é um sinal de fraqueza. Isto é o princípio do fim, isto é o início de qualquer esgotamento. E esta ideia, ela está muito, muito entranhada no nosso subconsciente. Nós nem temos a noção disso. Eu tinha uma mentorada que se apercebeu disto nela e depois percebeu-se que depois vinha da mãe dela, não é? Isto já vem de várias gerações, que a mãe dela nem sequer se permitia ver televisão parada. Portanto, ela sentava-se à frente da televisão, ou arranjava os feijões, ou fazer qualquer coisa, porque não se podia parar. E nós ainda estamos muito mergulhados nisto, ok? Então o que é que me aconteceu? Veio a pandemia, abençoada, e o mundo parou. E com isso, eu fiquei sem a minha fuga. Eu usava o trabalho para fugir de mim. E eu era, de facto, viciada em trabalho. E usava isso para fugir daquele vazio tão grande que sentia cá dentro. Foi só aí que eu percebi que estava a um passo do colapso, outra vez. Ok? Que todos os padrões antigos estavam a voltar, estavam lá, não é? Estavam lá na mesma, só que mais escondidos, mais camuflados, mais dissimulados. E sem as distrações, porque eu fiquei praticamente sem trabalhar nessa altura, era professora de balé, eu fui confrontada com aquilo que fugi desde que nasci, não é? Durante 30 anos. Não, só existia eu e aquilo que estava a doer. E o reflexo disso era as discussões e a forma como eu começava a tratar as pessoas que estavam imediatamente ao meu lado aqui em casa, não é? Neste caso era o meu filho o Arthur e era o meu parceiro o João. E foi neste ponto, então, que eu comecei finalmente a virar-me para dentro. Ok? E sem fugir, porque eu ia fugir para onde? Naquele momento não dava, não é? Mas eu também fiz a pergunta certa e é a pergunta que se devem fazer. O que é que me falta? O que é que eu não estou a ver? Porque, não é? Tenho o que toda a gente diz que é suposto ter: a família, a casa, a carreira de sucesso, tem tudo, então o que é que está a faltar? Porque é que eu me estou a sentir assim outra vez? Isto é de facto um movimento que se vai para dentro, que eu deixo de culpar o trabalho, as circunstâncias, o marido, a vida, os filhos e começo a tentar perceber o que é que está então dentro de mim a causar esta situação, ok? E foi aqui que de facto o Enneagrama entrou e foi fundamental. Então, até então eu achava que havia algo de errado comigo, porque eu tinha tudo para estar bem, mas não estava. Então, não é? Eu só posso ser maluca, era o que eu pensava. Pronto, graças a Deus apareceu esta ferramenta e mostrou-me que eu não era defeituosa e se alguém está a ouvir e relacionar-se com isto, vocês também não são, ok? A sociedade é que está tudo ao contrário. Eu simplesmente era humana e sou, como qualquer um de nós que está aqui. E que, como tipo 13, eu tinha passado a vida a tentar ser uma personagem diferente de mim para ser amada. Mas isto acontece-nos a todos, está bem? Vamos fazê-lo de maneira diferente, porque todos temos máscaras sociais. Vamos fazê-los de maneira diferente dependendo do nosso tipo do Enneagrama, mas acontece-nos a todos. Porque há muitas crenças sociais pelas quais
nós funcionamos e não temos ideia disso. Tudo aquilo que nós não temos ideia controla-nos. É exatamente assim que funciona. Está bem? Então eu passei uma vida inteira a suprimir emoções, a ser forte, e isso estava a matar-me aos poucos, aos bocadinhos. E só quando eu percebi então como é que eu me afastava de mim é que eu comecei a perceber também como é que eu me aproximava. Está bem? Então, se eu me afasto de mim estando sempre em movimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar. Tem que vir com compaixão, com gentileza, porque normalmente nós erramos, ou paramos, ou descansamos e criticamos-nos, quase que nem nos deixamos que isso aconteça, não é? Então, isto é trazer uma aceitação da nossa própria humanidade. E é nesse lugar, foi exatamente nesse lugar, que o stress deixou de ser o meu normal. Ok? E eu quero aqui explicar que stress não é normal. O stress que nos mantém em algum movimento saudável, sim, ok? Mas tudo o que passa dessa linha e nos põe numa quase obsessão pelas coisas, neste caso, no meu caso era o trabalho, não é uma coisa normal, está bem? E isto deixou de ser o preço que eu achava que tinha que pagar para ser alguém. Porque todos somos, basta estarmos a respirar, está bem? Todos temos o nosso lugar no mundo e isso ninguém nos pode tirar. É simplesmente porque nascemos. Está lá. Ok? Então, a grande mentira do bem-estar, não é? Eu quero dizer-te hoje com toda a clareza que estar sempre ocupada não é sinal de saúde. Ok? É sinal de fuga. E deve ser um dos primeiros sinais que nos põe em alerta para nós percebermos que há algo que não está bem. Viver em stress permanente não é força. A mulher guerreira, não é? Falam-se muito das mulheres guerreiras. Eu vejo isso então quando nos tornarmos mães. Estás a passar por tudo isso, és tão guerreira. Meu, esqueçam isso. Não, guerreiros não interessam a ninguém. Tá bem? Interessam pessoas humanas que possam viver bem e estar bem, porque é suposto vivermos bem e estarmos bem. Também, isto do guerreiro é um estado de sobrevivência. Nós não estamos, de facto, a aproveitar a vida. Nós não estamos a fazer coisas que nos preencham, que nos tragam alegria, plenitude, que nos façam sentir completos, ok? Isto é, o tal guerreiro e o sempre em stress é a ausência de espaço interior, está bem? E sim, parar vai custar no início, vai doer, ok? Mas viver doente também dói, está bem? E uma grande perspectiva que eu trago sempre é, ser adulto é isto, é escolher o difícil que nós queremos, que é difícil estar numa situação, mas também é difícil estar na outra. Escolher o difícil que vai trazer verdade vai nos trazer muitos benefícios, vai nos trazer uma grande liberdade. Escolher permanecer no difícil que só nos traz stress, não. Ok? Isto é parte de ser adulto, é eu aceitar que eu tenho a escolha, está bem? De escolher o que quer que seja difícil para mim e que eu assumo o resultado dessa escolha, não é? Eu ando constantemente com ansiedade porque escolhi viver neste stress descomunal e sempre em movimento como o mundo acha que tem que ser. Tenho que aceitar a ansiedade, tenho que aceitar o burnout porque esse foi o resultado da minha escolha. Está lá. Se eu escolho o oposto, aceito também o que vem do oposto, que é viver com mais clareza, de acordo com os meus valores, menos stress, mais qualidade, muito mais conexão em todas as nossas relações, ok? E assim, e também tenho ideia que estejas a ouvir isto e a pensar, tal, isto não dá, porque tens filhos, tens trabalho, tens conta, tens etc, mas eu digo-te, a tua vida não vai melhorar se tu continuares a piorar tudo por dentro, ok? Não tem hipótese, e depois temos que aceitar também o resultado dessa escolha. Tá? É exatamente assim.
E também não precisas, há uma grande ideia na sociedade de ei, aconteceu isto, foi mesmo ao fundo, fez aquilo e aquele outro. Há uma ideia que nós parece que temos que bater no fundo e ir ao extremo para sair de lá e mudar as coisas. Pá, isso também não é real. Está bem? Tu não precisas de chegar ao fundo para começar a mudar. Nem tu, nem ninguém. O ideal é nós conseguirmos intervir antes disso. E graças a Deus, quando foi o pós-parto do Bernardo, que foi um pós-parto muito, muito, muito complicado, eu consegui perceber os sinais a tempo e intervir a tempo. Ok? Das coisas descarrilarem. Para dizer que também que sim, nós vamos ganhar muitas ferramentas, mas não dispensa o trabalho de campo, ok? E claro que sim, que vamos precisar de ajuda ao longo da nossa vida toda, mas para coisas diferentes, está bem? Se eu estou sempre a bater no mesmo problema e na mesma tecla, algo se passa, está bem? A única coisa que precisas de facto de fazer é parar de fugir. Não é bater no fundo, é simplesmente decidir que queres parar de fugir. Ok? Foi a minha decisão, naquele meio do meu desespero no Covid, foi decidir que eu não queria mais continuar assim. Eu queria parar de fugir. E depois veio tudo o resto, porque acreditem, a vida traz. Ok? E o desafio livremente que está agora a decorrer as inscrições foi criado exatamente para isto. Não para mudares a tua vida radicalmente e ires para um novo emprego, para não sei o quê, etc. Mas para te dar em 21 dias um espaço real de pausa, de escuta e de alívio. Com práticas que não são só vamos ter um pensamento positivo, assim, só uma coisa bonitinha. Não, são coisas que te vão transformar. E eu garanto-te que ao fim destes 21 dias tu estás a viver com menos stress, ok? E com o meu apoio direto, claro, durante todo este tempo. E se estás exausta, se queres sair deste ciclo de stress e ansiedade e guerra interna, ok? Então este é o teu primeiro passo, tá bem? Tens o link no bio, podes vir comigo e juntar-te às outras mulheres que já se inscreveram também. E não aches, acima de tudo, terminando este episódio agora, não aches que viver desta forma é normal, porque não é. É comum. Nós vemos muita gente à nossa volta a viver a uma velocidade absolutamente alucinante, mas isto não é normal. O normal é estar bem e o estar bem começa por ti, ok? Então, muito obrigada por ter estado aqui a ouvir este episódio e poder partilhar contigo este pedacinho da minha vida e vemo-nos juntas no desafio. Até lá!